Bom dia a todos e a todas. Eu estou voltando com mais um webinário, um pequeno webinário hoje sobre a chamada de margem. Na verdade, somente para explicar ligeiramente o que é, por exemplo, alguns conceitos do que é a margem usada e a margem de manutenção usada e como pode vir, por exemplo, o sinal de alerta para o fechamento das posições. Bom, antes de tudo, o nosso alerta, né, que as negociações, na verdade, com o Forex e CFD, elas incorrem riscos, então é importante compreender todos os riscos, é importante que o trader ele compreenda esses riscos e que ele não assuma, por exemplo, ele não coloque em jogo um dinheiro que ele não pode perder. Então, pequeno alerta. Bom, em relação à chamada de margem, né? A chamada de margem ela é um sistema automático, né? Que fecha as suas posições abertas caso a margem utilizável chegue a zero. Então, é importante, na verdade, compreender o seguinte: quando a gente abre uma posição, existe a margem usada, que é aquele tipo de calção, que é como se fosse um cheque de calção, né, que fica retido pela FXCM, retido, mas não é da FXCM, ela fica retida, depois ela voltará para você. Mas é só como, é uma margem de segurança, na verdade. E existe a margem de manutenção, né, usada. Então é importante ter a compreensão dessas duas coisas. Bom, a margem usada, bom, existe um cálculo a fazer para a delimitação do que é a margem usada, né? Mas em poucas palavras é aquilo que fica retido como calção, tá? Para a tua posição. E uma vez que o teu capital ele fica menor do que essa margem usada, o que acontece? As tuas posições elas são fechadas automaticamente. É por isso que é um sistema automático. Tá? Existe a margem de manutenção usada. A margem de manutenção usada ela corresponde a 2 vezes a margem usada. Ou a margem usada é 50% da margem de manutenção usada. E um outro alerta, na verdade, que acontece, né, nesse caso para os clientes de Portugal, é que uma vez o teu capital ele fique menor do que a margem de manutenção usada, você tem um primeiro alerta que se chama, um primeiro warning, margin warning, que vai, na verdade, te impedir, na verdade, de assumir novas posições, né? Até que você restabeleça um capital superior que permita. Então, assim, as suas posições elas não serão fechadas, porém, você não vai poder abrir novas posições. Então, continuando aqui com o vídeo, logo de uma chamada de margem, o total das suas margens são rendidas. Isso evita que você fique com o saldo negativo. Então, simplesmente isso. Então, a relação da margem usada com a margem de manutenção usada e o teu capital. Então, recapitulando, você tem um capital X, uma vez que esse teu capital ele é menor que a margem de manutenção usada, você vai receber um alerta, um pequeno alerta, tá? Esse pequeno alerta ele consiste somente em te impedir de abrir novas posições, né? Ele não fecha as suas posições automaticamente. Porém, quando o teu capital ele é inferior à tua margem usada, que é correspondente à metade da margem de manutenção usada, aí você tem as suas posições fechadas, né? E é importante porque isso serve para como dispositivo de proteção também. Uma pequena curiosidade, por exemplo, quando algo acontece de excepcional no mercado, como a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, isso pode afetar diretamente a tua conta. Então, por quê? Uma falta de liquidez no mercado seria também uma causa.
Para qualquer questão em relação a isso, por favor, me escrevam pelo agomes@fxcm.fr. Meu nome é Águida Gomes e eu fico à inteira disposição para qualquer questão técnica ou administrativa. Bom, desejo a todos um bom dia e até a próxima. Obrigada.